De 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17, diz assim: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e esses 10 pães, e corre, e leva-os ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. Amém? Pai querido, aqui está a tua palavra que edifica, que consola e que exorta. Eu te peço, Pai, que essa palavra ela venha ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito em nossas vidas. Por isso eu te peço, Pai, para a glória de Jesus, glorifica agora o teu nome santo através desta palavra que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Neste versículo, desse texto, pequeno texto, podemos observar um pai preocupado com seus filhos que estavam na guerra, que estavam na luta para defender o seu povo, o seu país, a sua cidade, Israel, enfim, sua família. E ele queria notícia do seu filho, dos seus filhos que estavam lá na linha de frente, na luta, na guerra, na batalha. Como os pais de hoje ficam preocupados quando o filho sai para trabalhar, fica preocupado quando os filhos saem para estudar, fica preocupado quando o filho sai para exercer algum tipo de atividade. Então o pai ele fica preocupado se vai correr tudo bem, se vai tudo bem nessa jornada, na caminhada, porque nós sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, e como diz o mundo aí fora, né? Sabemos que saímos, mas não sabemos se vamos voltar. Pro mundo é assim, que anda em segurança, mas nós que andamos em Cristo, nós andamos seguro. Amém? Andamos seguro. Então Jessé estava preocupado. Como que estava a situação lá? Como é que estava? Era uma guerra, era um campo de batalha, e ele usou de estratégia para saber notícia dos seus filhos. Ele usou de estratégia, ele foi estratégico. O que ele fez? Ele mandou Davi levar 10 quilos de trigo torrado e pães para seus irmãos, e 10 quilos de queijos para o comandante. Então ele usou de estratégia, mas essa estratégia ela vinha de Deus, porque Deus conhece o coração do pai. Quando eu me refiro a pai, quero dizer a mãe também. Deus conhece o coração dos pais, Ele sabe. Então aquela estratégia ela vinha de Deus, porque Deus queria usar a vida do pai de família ali, para dar cobertura para seus filhos, para servir de cobertura de quê? De oração, de jejum, de consagração, de intercessão, ser um intercessor. Por isso que eu sempre aconselho aqui na igreja, sempre aconselhei no caso das irmãs, as irmãs, sempre, quem guardou, recebeu esse conselho, colocou em prática, está abençoado. Porque eu sempre falo, você vai até o seu portão com o seu marido? Vou. Então quando ele estiver indo embora, Senhor, põe o teu anjo lá, Senhor. Cuida dele nessa jornada, cuida dele nessa caminhada, livra ele do acidente, livra ele da mão do ladrão, livra ele da mão do bandido, livra ele da mão do salteador, em nome de Jesus. Dê um dia vitorioso, dê um dia abençoado para ele, Senhor, que venha correr tudo bem lá no seu trabalho. Cuida, Senhor. Então essa é a estratégia que eu sempre passei para
para o povo aqui nesse lugar. Sempre dei essa visão, essa ótica, para que eles guerreassem dessa forma, porque eles estão na guerra. Quem vai trabalhar não vai para a luta? Quem vai trabalhar não vai para a batalha? Vai para a batalha. Então precisa, né? No caso, quem for ficar em casa, ou quem de repente até vai para outro tipo de atividade, tem que estar um dando cobertura com o outro, tem que estar orando um pelo outro, tem que estar intercedendo um pelo outro. Então Jessé, ele estava preocupado com seus filhos, né? Porque estava em jogo não só a família dele, mas todo Israel. Então, no caso do homem ou da mulher que sai para trabalhar, que sai para estudar, não está só em jogo o futuro e a vida daquela pessoa. A sua também está, a sua casa, porque se acontecer algo lá, vai mexer com a sua estrutura física e espiritual. Então, por isso que é importante, irmãos, nós receber a estratégia de Deus. Eu falo que Jessé recebeu a estratégia de Deus, por quê, irmãos? Por que Jessé recebeu? Porque Deus tinha um propósito de realizar na vida da família de Jessé. Deus tinha um propósito naquela família. Deus tinha um plano com aquela família. Deus tinha um projeto com aquela família. Como Deus tem um plano com a tua família, como Deus tem um projeto com a tua família, né? Então, por isso que eu falo que a estratégia, ela vem de Deus, porque Ele quer libertar a tua família, Ele quer cuidar da tua casa, Ele quer cuidar dos teus. Então, essa estratégia, ela vinha porque Jessé era um homem temente a Deus. Jessé era um homem que orava. Jessé era um homem que tinha uma relação com Deus. Ele tinha uma relação com Deus. Por isso que Deus deu essa estratégia para ele. Por isso que Deus deu essa estratégia. Porque Deus, Ele tinha esse projeto, como eu acabei de falar e de dizer. E eu quero falar nessa noite que o pai de família preocupado, ele reina na guerra. Amém? O pai da família, quando eu me refiro ao pai, me refiro à mãe, ele reina na guerra. Ele domina, ele governa. Reinar é governar. Amém? Reinar é governar. Governar é ordenar. Então ele reina, ele está por cima da situação. Por quê? Porque é Deus quem levanta, é Deus que ergue, é Deus que toma a frente, a direção. E se você é um servo de Deus, de uma relação com Deus profunda e íntima, então você está na bênção. Você está na bênção. E aquelas pessoas que estão debaixo da tua cobertura são pessoas protegidas pela graça de Deus, porque você vai estar clamando, você vai estar intercedendo para que algo não venha acontecer. E se acontecer, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia e dá livramento, porque o nosso Deus, Ele tem ouvido e ouve. Ele tem ouvido e ouve. Então essa estratégia, ela veio. Então, para que o pai de família, que se preocupa com os teus, ele venha reinar na guerra, ele tem que ter o que? Primeira coisa, ele tem que entender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, como diz no livro de Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então, o pai de família, o servo do Senhor, ele tem que entender isso, que você está numa trava espiritual, e se você está, aos que estão ao seu redor também está. Muitas vezes aquelas pessoas que estão ao seu redor não entendem, não compreendem que existe inimigo rondando a vida dele, que existe um inimigo armando situações, armando laço, armando estratégia de destruição, de assolação sobre a vida daquela pessoa. Mas o pai, você como servo de Deus, como serva do Senhor, você tendo a mente aberta, você vai dizer: eu estou numa luta espiritual, isso é coisa que é espiritual, eu vou orar, Senhor, envia o teu anjo lá, quebra essas cadeias, quebra esses grilhão, porque eu me levanto aqui e repreendo todas as malignidades. Todas as malignidades vai saindo em nome de Jesus. Toda malignidade está repreendida em nome de Jesus. Uma certa vez, o meu filho, ele foi para a faculdade e ele parece que tinha esquecido o bilhete dele, não tinha mais
passagem, parece. Acho que não tinha passagem, não tinha. Então ele estava na faculdade e era 10 horas da noite, parece que ele mandou mensagem. Eu fiquei preocupado. A pastora falou, olha, ele falou assim. Aí eu falei, Senhor, envia o teu anjo lá, Senhor. Cuida do teu filho. Cuida dele, Senhor, envia o teu anjo. Dê um escape, dê um livramento. Ele foi passar lá para carregar e não carregou no ônibus, né? Não carregou, ele ficou sem passagem. Aí, Senhor, porque mexe com a estrutura, amém? Mexe. Se você está em casa 10 horas da noite, liga para você um ente querido seu, você vai ficar o quê? Vai ficar feliz? Soltando fogos, comemorando, celebrando? Não. Você fica preocupado, mas não vai se desequilibrar nem desesperar. Porque é isso que o inimigo quer, né? Jessé, ele foi lá buscar notícia. Mas quando Davi chegou para ele e falou, tem um homem lá, hein? Um filisteu lá, um guerreiro grandão lá, um gigante. Todo dia à tarde ele sobe lá no morro, lá na montanha, e começa a gritar, desafiar todo o exército de Saul. Escolhe um entre vocês para lutar comigo. Quem vencer, quem perder essa luta, vai ser nossos escravos. Se eu ganhar, vocês serão meus escravos. Se eu perder, nós seremos seus escravos. Então, Davi chegou e falou para Jessé isso. Pai, tem um homem lá, tem um gigante lá, um guerreiro lá, um soldado, um príncipe lá, que está desafiando e está todo mundo aterrorizado. Está todo mundo. Imagina como que ficou o coração daquele pai, né? Imagina receber aquela notícia que ninguém conseguia enfrentar aquele grande guerreiro. Ninguém. Ali era uma coisa espiritual, era uma batalha espiritual, não era uma batalha física. Então, irmãos, é a mesma coisa. Então, quando nós recebemos a notícia, olha, eu não consegui carregar o bilhete lá no ônibus, eu estou sem passagem, nós ficamos preocupados, mas não desequilibrados, amém? Preocupado, mas não desequilibrado. Aí eu falei na minha intimidade com Deus, eu falei, Senhor, envia o teu anjo lá, Senhor, cuida do teu filho, envia o teu anjo lá, Pai. E depois de 5 minutos ele ligou, eu já resolvi o problema. Não sei, mas eu sei que ele falou assim, já resolvi o problema. Eu falei, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é bom, Deus honrou a minha petição. E Deus honra a petição do servo dele. Ele honra se você tiver uma relação boa com Deus, se você tem uma comunhão com Deus, se você tem um compromisso com Deus, Ele vai te honrar, porque Ele fala, eu honro aos que me honram. Eu honro aos que me honram. Então o seu pedido, a sua petição vai ser atendida, porque Ele é fiel, porque Ele tem poder, e todo o poder nos céus e na terra pertence a Ele, amém? Então, meus queridos amados, então nós temos que entender que nossa luta, ela é espiritual, ela não é carnal. Nós não podemos aceitar que o inimigo venha oprimir a nossa casa. Não podemos aceitar que o inimigo venha oprimir a nossa família. Nós temos que expulsar em nome de Jesus esse intruso que quer atrapalhar, que quer roubar a nossa paz na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Meus filhos, quando ele vai para a escola, eu oro a ele, porque eu sei como que é a escola. Escola, infelizmente, irmãos, é violenta. Tem aqueles alunos violentos, tem aqueles alunos que gostam de judiar do outro menor, que é mais forte. Então eu oro, Senhor, cuida dele, Elisa, cuida dele, livra de todas as malignidades, liberta ele, põe o teu anjo lá em volta, não permita que o inimigo venha usar nenhuma daquelas crianças para machucar, porque em escola, quase todos os dias, sempre tem um aluno machucado, por brincadeira, muitas vezes por correria, muitas vezes por jogar uma bola, vai acontecer um acidente, vai acontecer. Então nós temos que estar assim, irmãos, intercedendo pela nossa casa, intercedendo por aquele seu, porque muitas vezes, como eu acabei de falar, a pessoa não está entendendo, está lá, está em sua volta na tua casa, mas ela não entende que a luta dela é espiritual, ela só entende o que ela vê com os olhos carnais, que é uma coisa física. Não, a nossa luta é espiritual.
Então nós temos que andar no Espírito. Então Jessé, ele estava nessa situação, nessas condições. Havia uma batalha ali, uma batalha física, mas ele entendia que era espiritual também. Por isso que ele pediu para Davi: vai lá, me traz a notícia. Conforme for a notícia, eu vou fortalecer minha oração, meu clamor. Eu vou clamar mais ainda, eu vou interceder mais. E não é que Deus honrou o clamor dele? E não é que Deus honrou? Foi lá, Deus usou o seu filho para destruir, para acabar com aquela armação diabólica lá, derrotar aquele gigante. Então o pai de família preocupado, né? O pai de família preocupado, ele reina na guerra. Se ele o quê? Se ele entender que a nossa luta é no Espírito. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o 16, diz que um pai de família levou o seu filho até Jesus. Aquele pai de família se ajoelhou e contou a sua história, a sua situação. Ele chegou lá, se ajoelhou, falou: Senhor, eu tenho um filho, olha só, eu tenho um filho, e aquele filho, toda vez que um espírito imundo pega ele se joga, ele cai no fogo, ele cai na água, toda vez que ele está agitado. Então, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, mas está todo mundo preocupado, ninguém dorme direito em casa, ninguém está bem, porque quando esse espírito está sempre tomando ele, sempre pegando ele, e ele pode acabar perdendo a vida. Eu não quero perder, eu não quero que meu filho se perca, eu não quero ficar sem ele. Faz alguma coisa. Jesus foi e orou, atendeu aquele pedido do pai de família. Por quê? Porque o pai de família foi procurar Jesus, foi contar a sua história, foi contar o teu problema, porque só ele podia mudar a história daquela casa, só ele podia mudar a história daquele pai de família. Eu quero dizer, só ele pode mudar a sua história, só ele pode mudar a história da sua casa, só ele pode mudar a história da tua família, só ele pode restaurar o teu lar, só ele pode restaurar os teus filhos. Amém? Só ele, não tem outro caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então aquele pai de família entendeu que a luta dele é espiritual. É isso que Deus quer, irmãos, que nós venhamos entender, que a nossa guerra, ela é no Espírito. A nossa guerra, ela é espiritual. Nós temos que nos fortalecer cada dia mais na batalha. Nós temos que ser mais fortes a cada dia, a cada manhã. A cada manhã, a cada dia nós temos que buscar mais. A cada dia, a cada manhã nós temos que melhorar a nossa relação com Deus. A cada dia, a cada manhã nós temos que melhorar a nossa comunhão com Deus. Porque nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra espiritual. E a tua família, a tua casa depende das suas orações. Você é a coluna da tua casa. É você que sustenta a tua casa através da oração, da consagração, da sua fé em Deus, da sua crença em Deus. É você que vai sustentar, é você que vai mudar a história, é você que vai clamar ao Senhor, expulsar aquele espírito maligno que muitas vezes está dentro de casa, endurecendo o coração, endurecendo a mente, trabalhando, fazendo as palavras serem distorcidas, a pessoa entender de formas diferentes, contrário, porque o inimigo ele veio para trazer confusão, ele veio para confundir. Ele veio para confundir. Então nós temos que entender isso, irmãos. Temos que entender e falar: está repreendido em nome de Jesus. Você não tem poder sobre esse lugar. Você não tem autoridade legal sobre esse lugar. Declaro ilegal em nome de Jesus toda investida maligna sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor, foi o Senhor que me deu essa família. Senhor, põe o teu anjo aqui e me dá vitória nesse negócio em nome de Jesus. E Deus vai te honrar, e Deus vai te dar vitória, porque eu sempre falo que a mão do Senhor não está estendida para que não possa salvar. A mão dele está estendida para salvar, para operar milagre na tua casa, para operar milagre no meio da tua parentela, para operar milagre no meio da tua família. Está estendida, então nós temos que posicionar, amém? Podemos ficar preocupados, sim,
mas nós vamos reinar nessa preocupação, no meio dessa preocupação, porque maior é o que está conosco, maior é aquele que está conosco. Então nós vamos reinar assim, vamos andar por cima da situação, vamos olhar pelo alto, enxergar lá na frente e ver os livramentos do Senhor sobre a nossa parentela, em nome de Jesus. Então, meus queridos, outra coisa aqui, né, o pai de família preocupado, ele reina na guerra quando ele crê naquela palavra que diz no livro de Atos 16:31, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo que vai ser e será salvo. Então nós temos que estar focado nessa palavra, temos que estar focado nela, acreditar que a sua casa vai servir ao Senhor, não deixar de acreditar que o milagre vai chegar, que não devemos deixar de acreditar que a restauração vai chegar no nosso lar, vai chegar no meio da nossa família. Não devemos deixar de acreditar que Deus, ele vai mudar essa história. A história não vai ficar assim. Nós temos um Deus, e o nosso Deus é Deus do impossível. Deus que transforma água em vinho, Deus que muda a história do homem, Deus que muda a história da mulher. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não podemos deixar de crer. Jesus disse: se crer, vereis a glória de Deus. Então nós temos que crer. Então o pai de família preocupado, ele reina se ele crê que a sua casa vai servir ao Senhor, que na sua casa, que seus parentes serão adoradores. Começa a profetizar isso lá dentro da tua casa. Começa a profetizar isso no meio da sua família, dentro da sua família. Começa a profetizar, começa a lançar a palavra profética lá. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, o Senhor vai te salvar. Eu creio que o Senhor vai te libertar. Começa a pronunciar a palavra lá. Começa a citar o nome das pessoas, dos seus parentes lá. Senhor, salva mesmo. Senhor, liberta mesmo, porque eu creio que sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Salva, Senhor, liberta, meu Deus. Eu quero ver a tua mão, assim como a mão do Senhor alcançou a sua vida. A sua vida vai alcançar o teu próximo também, porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito. Deus enviou Jesus porque ele tinha um propósito com os moradores dessa terra. Ele tem um propósito de salvação, propósito de libertação. Ele tem esse propósito, mas não depende tão somente dele, depende também de nós, da nossa crença, depende da sua fé, que seja uma fé ousada, uma fé determinada, uma fé convicta. Nós temos que ter essa fé para que nós venhamos fazer uma revolução espiritual na nossa casa, na nossa família. A hora que nós estamos em guerra, a hora que você está em guerra, você tem que falar: agora que eu vou orar mesmo, vou me levantar também como soldado e como guerreiro do Senhor. Eu vou me levantar, vou me erguer. Se pensa que aqui Jessé, quando ele recebeu aquela notícia, olha, tem um gigante lá, tem um soldado lá, tem um grande guerreiro, um homem experiente de guerra, que está desafiando a todos, mas ninguém tem coragem de ir lá. Pensa que foi uma notícia que ele recebeu, foi boa? Foi para ele tranquila? Não foi tranquila para ele, mas ele permaneceu firme na fé. Amém? A Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo. Ele tinha uma filha, ele era um pai, ele tinha uma filha, e a filha dele estava muito doente. Ele foi e procurou Jesus, e quando ele estava contando a história, falando para Jesus, convidando Jesus, que já era uma pessoa importante, muito importante ali naquele lugar, muito conhecido, Jesus não podia deixar passar aquela oportunidade. Poxa, vou lá na casa de uma pessoa conhecidíssima, uma pessoa importante, né? O meu evangelho vai ficar mais importante ainda, vai ser mais reconhecido ainda, porque o Jairo arrastava, ele era um pastor lá numa sinagoga, era uma pessoa importante. Aí chegou até Jesus e contou: olha, minha filha está doente, minha filha está enferma, que gostaria que o senhor fosse lá, né? Orar por ela, curar, libertar ela. Então, o que aconteceu? Quando ele começou a conversar com Jesus,
chegou alguns homens lá, amigo de Jairo, conhecido, parente, não sei, chegou lá e falou assim: olha, Jairo, não incomode o mestre, porque sua filha já está morta. O que foi que Jesus falou? Foi um baque para o Jairo, né? Foi um baque, mexeu com a estrutura dele. Ele já estava preocupado, ainda recebe uma notícia daquela: olha, a tua filha está morta. Já pensou se o Jairo chora ali? Já pensou se o Jairo faz escândalo ali? Já pensou se o Jairo se desespera ali? Perde o equilíbrio ao ponto de sair correndo e largar o mestre, das costas para o mestre, né? Porque era isso que o inimigo queria, e o inimigo quer até hoje. É isso que o inimigo, ele queria lá no Jairo há mais de 2000 anos atrás, ele quer até hoje. Quando alguém vem trazer notícia para você: olha, aconteceu isso, não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais jejuar, eu não vou mais foi mandado embora do serviço, não vou mais dizimar, eu não vou mais ofertar, eu não vou mais fazer voto. Não está dando certo. Você viu, eu fiz isso, né? Essas notícias ruins vêm para tentar desequilibrar a pessoa, o servo de Deus, para tirar da presença do Senhor, para afastar a pessoa de Deus, porque é isso que o inimigo quer: roubar a tua fé. Se ele roubar a tua fé, ele rouba tudo, e a bagunça, o estado da pessoa será pior do que a primeira, diz a Bíblia. Não é o pastor que Jair está falando, não, hein? A Bíblia diz que o estado será pior, o segundo estado é pior do que o primeiro. Então por isso que o inimigo fica tentando, porque ele é chamado de quê? Tentador. Ele é um tentador, ele vai te tentar nas suas áreas emocionais, nas suas áreas psicológicas, nas suas áreas familiar. Ele vai tentar, vai lá, para ver se consegue te derrubar, para ver se consegue tirar a tua fé, para ver se consegue roubar a sua confiança, para ver se consegue desestabilizar você e arrancar a sua esperança em Deus. Porque se nós estamos aqui, porque nós temos esperança. Se nós estamos aqui, porque nós temos fé. Se nós estamos aqui, porque nós temos confiança em Deus. Então o inimigo, ele quer tirar isso. Então quando Jairo, aquela notícia que chegou até Jairo, foi para arrancar tudo isso, para afastar ele mesmo de Deus, para ele perder a bênção dele, perder a filha. Porque se ele perde a bênção, ele dá as costas, ele perde. Então, irmão, não vamos dar as costas não, só porque você recebeu uma má notícia. Amém? Jessé não deu as costas não. A notícia era boa para o pai de Davi? Não. Foi boa quando Jessé falou: olha, tem um gigante lá, um soldado guerreiro lá, ele vai matar todo mundo. Ele chama todo mundo, ninguém vai, está todo mundo aterrorizado, com medo lá. Quem é? Jessé não podia dar as costas? Ele não podia também tremer lá? Igual o vara verde, como diz? Ele não podia perder o ânimo? Há tanto tempo eu oro, há tanto tempo eu clamo, há tanto tempo eu busco, e acontece isso. Ele clamava, mas e aos ao redor dele lá, os irmãos dele? A grande maioria estava em idolatria, por isso que Deus levantou aquele guerreiro lá. Estava em pecado. Então, se você recebe uma notícia ruim, não é para você dar as costas, não é para você desistir, não é para você desanimar. É para você se fortalecer no Senhor, é para você se erguer, é para você mostrar que é um servo de Deus, que você realmente é uma coluna da tua casa. O vento veio, bateu, balançou a casa, balançou, mas eu permaneço firme em nome de Jesus. Tem que permanecer firme e ficar forte na presença do Senhor, porque o Senhor vai fazer de você um vencedor em Cristo Jesus, aleluia. Então, meus amados, quando chegou aquela notícia para o Jairo: Jairo, sua filha já está morta. Ainda falou assim: não, está escrito, não incomode o mestre. A pessoa, para que você vai na igreja orar? Para que você vai na igreja cantar se o negócio não deu certo? Para que você vai na igreja ofertar? Para que você vai na igreja lá buscar, chorar? Para que você vai falar, vai procurar o pastor, conversar com o pastor? Para que você vai procurar a pastora e falar, não vai dar certo? Para que você vai procurar aquela irmã não vai dar certo?
o mundo, sabe o que o mundo procura quando ele está desesperado? O mundo, né? Porque tinha umas primas minhas na época de jovem, sabe o que ela procurava para saber os problemas dela sentimental? Cartomante. Pagava para cartomante. A minhas primas procuravam, não sei se alguma irmã minha procurou, não sei, mas eu sei que minhas primas procuravam. Elas falavam para mim lá, elas comentavam lá, eu fui na cartomante, em tal lugar tem uma que fala isso, ela acerta tudo, ela acerta quase tudo. Eles falavam lá, por isso que eu estou dizendo aqui. Vendo, nós temos que procurar o servo do Senhor, amém? O profeta de Deus, né? O homem de Deus. Jessé era um homem de Deus. De Jessé veio Davi, e de Davi veio Jesus. Olha só o nível espiritual dele. De Jessé veio Davi, e de Davi veio Jesus. Então, quando Jairo recebeu aquela notícia que sua filha estava morta, que não era para ele incomodar mais o mestre, Jesus o viu, olhou nos olhos dele e viu que ele só balançou, não caiu. Porque é assim, né? Aquela, acho que é jacarandá que fala, né? Aquela que enverga, mas não quebra, né? Pode ser bambu. Enverga, mas não quebra. Então Jairo foi assim, ele bambeou. Mas Jesus viu nos olhos dele fé e falou: Jairo, não temas, crê somente. Somente crê, porque eu vou lá resolver esse problema, eu vou lá solucionar esse caso, eu vou lá levar a cura, eu vou lá levar a ressurreição, eu vou lá levar a vida, eu vou lá levar a libertação, eu vou levar a paz naquela família. Amém? Então, meus queridos, Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que nós temos que fazer é simplesmente crer, fazer o nosso papel de servo dele, acreditar, crer. Pode ser a notícia que for, Deus tem o melhor para você. Deus tem sempre uma saída, Deus tem um milagre, Deus tem uma porta aberta para você passar. Então não devemos nos desesperar, podemos nos preocupar sim, como Jessé estava preocupado, amém? Como Jairo estava preocupado, como aquele pai lá que foi procurar que o filho dele tinha ataque epilético, caía no fogo, caía na água, estava preocupado com aquela situação daquele filho, com a vida que o filho estava levando. Qual pai não vai ficar preocupado com um filho que só anda no hospital, com um filho que só anda doente, com um filho que está perdido, está errante na vida, vai de um lado, vai para o outro, né? Arruma um caso aqui, depois não dá certo, arruma outro ali, não dá certo, vai não sei onde. Quem não fica preocupado, né? Mas se nós entregar na mão de Deus, crer somente, nós vamos ver a glória de Deus manifestar na vida. Nós vamos ver Deus mudar a história e escrever uma nova história. Então, meus queridos, meus amados irmãos, podemos nos preocupar sim, podemos ficar preocupados, mas nós que temos Deus, temos que acreditar que nós vamos reinar nessa guerra. Nós vamos dominar essa guerra, porque não é nós que pelejamos, é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que peleja por você, é o Senhor que guerreia por você, é Ele que toma a causa tua na mão dEle, é Ele que advoga a tua causa, é Ele é o nosso Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus.